Então, domingo, às 19h30, no culto da noite, teremos aí nossos batismos. Amém? Irmãos, quando eu falo para os irmãos que quando eu subo aqui e me coloco diante dos irmãos para trazer uma palavra, eu venho cheio de temor e tremor, com muita sinceridade no meu coração. Porque eu sei da responsabilidade que é estar aqui diante de cada irmão, diante de cada vida. E eu peço que as minhas palavras não sejam as minhas palavras, mas palavras do Senhor para a sua vida. E que elas possam de alguma forma mexer alguma coisa dentro do seu coração, de forma que você saia daqui diferente do jeito que você entrou. Porque senão tudo foi em vão. Todo culto, toda a nossa adoração, se a manifestação da glória de Deus não causou alguma coisa em você, no seu coração, na sua mente, de forma que você saia daqui um pouquinho transformado pela glória do Senhor, foi tudo em vão. E esta noite eu queria falar com os irmãos sobre unidade. E engraçado que esse sermão, essa palavra já estava pronta já há mais de uma semana, antes mesmo do pastor me pedir para orar para pregar, né? Os irmãos sabem que terminei agora o 2º ano do seminário e teve uma matéria de homilética que a gente teve que fazer um sermão, montar um sermão, né? Direitinho, de acordo lá com todas as técnicas, né? Tudo organizadinho, bonitinho. E Deus já vinha falando no meu coração sobre unidade. E a gente percebe que nesses dias isso tem sido algo muito forte no nosso meio. E por incrível que pareça, eu não sei quem é que é responsável pela mídia da igreja, Facebook, Instagram. É quem? Luiz? Ramon? Não sei quem botou o versículo lá de João 17:21 essa semana, foi quem? Luiz? Amém. É sobre isso que vamos falar essa noite. Na hora que eu vi o texto lá, eu falei, opa, glória a Deus, amém. Deus confirmando a palavra que Ele quer trazer para nós. Eu já em uma oportunidade, eu pude falar à igreja sobre unidade, e também nesse texto. Talvez os irmãos não vão lembrar, talvez poucos que aqui estiveram lá aquele dia. Foi no retiro de carnaval de 2018. Quem estava lá? Foi o primeiro que o pastor Vinícius esteve com a gente. Ele ainda não era o nosso pastor, né? Mas ele estava vindo para participar do retiro conosco. A gente estava indo na fase de namoro com o pastor Vinícius, né? Antes de sair o casamento. Quer dizer, eu já estava noivado já quando ele foi, né? Já estava praticamente tudo certo. E naquela oportunidade eu pude falar sobre unidade com os irmãos. E naquela oportunidade pude falar da igreja que nós somos. A primeira igreja batista em Quissamã. Uma igreja especial. Até escrevi aqui, da igreja que somos e da qual tenho orgulho de fazer parte. Foi onde aprendi a ser igreja. Tenho aprendido muita coisa aqui com os irmãos. Nós temos um pastor muito especial, que é o pastor Vinícius, que veio para nos abençoar. Mas queria dizer para todos que estão aqui esta noite, que esta igreja também é uma igreja muito especial. Uma igreja que tem refletido a glória do Senhor. Uma igreja que tem feito a gente crescer, a gente amadurecer como servos do Senhor. E eu sei que a igreja daquele retiro lá de 2018 não é a mesma igreja que estamos aqui, tanto que poucos irmãos aí levantaram a mão que estavam naquele dia. E a igreja se transforma. A igreja de hoje não é a mesma de ontem e nem a mesma de amanhã. Tudo muda o tempo todo. A igreja de hoje é uma igreja maior. Deus tem acrescentado mais irmãos à nossa igreja. Isso é uma bênção, isso é muito bom. E esses irmãos que chegam têm que aprender conosco, que estamos aqui,
e aqueles que trazem, vêm de fora também, trazer algo que nos agregue, que nos ajude a crescer também. E essa igreja, ela tem que ser cada dia melhor, amém? Ela tem que crescer não só em número, mas em outras coisas também. E para Jesus, qual era o ideal de uma igreja? O que seria para Jesus o ideal de uma igreja? E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Mateus 17. Gostaria de ler com os irmãos versículo 20 e 21. Amém. Evangelho de João 17, versículo 20 e 21. Jesus continua aqui a sua oração, dizendo: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade é o desejo de Cristo para a sua igreja. A igreja ideal para Cristo é uma igreja que é unida, que é uma. E nós aqui estamos diante dessa oração que Cristo fez. E logo ele no início aqui desse texto do João 17, o texto de João 17, ele é uma oração de Cristo, que ela é feita justamente no momento entre a ceia, a última ceia, e a ida para o Getsemane, antes do seu martírio, antes da sua morte na cruz. Então é um momento, eu acredito, muito especial. Ele sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia que ele ia ser martirizado, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia sentir dores, que ele ia sofrer. E ali ele está orando diante dos seus discípulos. Alguns acham que ele estava orando justamente no local onde teve a ceia ainda, no cenáculo. E no início dessa oração ele diz lá que, em João 17:4, ele diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele, no início da sua oração, ele começa dizendo que ele glorificou Deus na terra, completando a obra que Deus tinha dado a ele para fazer. Os irmãos sabem que, eu acredito que a maioria sabe que eu sou arquiteto, né? E não sei quantos aqui já colocaram em prática um grande projeto, ou tirou algo realmente do papel e do plano dos sonhos para a realização. Meu irmão, que eu sei que já fez isso, né, meu irmão? Tirou algo do papel, um sonho do papel, um projeto do papel, transformou ele em realidade, não é? E uma das grandes alegrias de um arquiteto, e daqueles que sonham também e realizam, é ver aquilo que planejou ser executado, exatamente como planejado. Porque muitas vezes a gente faz um projeto, se esmera em realizar um projeto muito bem feito, entrega o projeto ali para o cliente, e às vezes ele não requer de nós aquele acompanhamento que deveria ter, e aquele projeto não é executado conforme foi planejado. Então, é uma alegria muito grande para o arquiteto quando o projeto é executado exatamente conforme foi planejado. Quando a gente passa e olha assim, rapaz, está igualzinho, foi feito exatamente conforme planejado. E a gente fica mais feliz ainda quando essa obra está completada, de acordo com o que foi planejado, e que ela funcione de acordo com aquilo que foi planejado. Que as coisas funcionem assim como a gente imaginou que iria funcionar. E Jesus aqui, ele está diante dessa situação. Ele terminou uma obra, só que agora ela tinha que funcionar, ela tinha que acontecer, né? E ele tinha grandes expectativas quanto à sua obra, que ela funcionasse assim como programada. E nesse momento dessa oração, ele expõe a Deus exatamente as suas preocupações, os seus sonhos, as suas expectativas mais profundas em relação àquilo que aconteceria depois.
E Jesus, ele nessa sua oração, ele começa orando por ele mesmo, agradecendo a Deus por tudo que ele tinha feito até ali, e depois ele começa orando pelos seus discípulos, e quando ele ora pelos seus discípulos, a preocupação dele é que ele, até aquele momento ali, ele estaria com os seus discípulos, mas a partir dali não estaria mais, e não poderia mais guardá-los, protegê-los, cuidar deles. E ele pede com muito carinho, clama ao Senhor, que o Senhor cuidasse deles, porque Cristo não estaria mais com os seus discípulos. E logo depois ele ora por nós, quando ele diz: aqueles que crerão em mim. Quem são aqueles que crerão em mim? Ele fala no futuro, aqueles que ainda vão crer. Quem são aqueles que ainda vão crer? Eu, você, todos nós que estamos aqui, somos aqueles que crerão. E Jesus ora por nós. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus ora por todos nós que cremos. Irmãos, eu acho isso extremamente fantástico. Assim, a impressão que eu tenho é que é um ponto de contato meu com aquele Jesus, com aquele Deus encarnado que existiu, que pisou nessa terra. Às vezes eu fico pensando quanto seria maravilhoso se eu estivesse vivo ali naqueles dias, presenciando todos os milagres, todas as palavras saídas direto da boca de Jesus. E como não estive lá, esse acontecimento em que Jesus ora por nós, parece assim aquele ponto assim de que a gente tem aquele encontro com Jesus, sim. Puxa, ele orou por mim, ele orou por você, Martinho, ele orou por você, Ronaldinho, orou por você, Luiz, Mirella, ele orou por nós, por cada um de nós. E a sua oração nos revela as expectativas do seu coração quanto à igreja, de como ele esperava que ela funcionasse e tivesse êxito. Na verdade, irmãos, quando a gente ora, imagina Jesus naquela situação, sabendo que é seus últimos momentos ali com seus discípulos, sabendo de tudo que já tinha acontecido até ali, de toda a obra que ele havia realizado até ali, e daquilo que ele ainda iria fazer. Você percebe que isso é um ponto crucial na vida de Jesus. A partir dali ele não estaria mais com seus discípulos, a partir dali ele iria morrer, ele iria sofrer, e naquele momento ele ora. Vocês acham que ele ia orar por coisas que realmente não interessassem? Por coisas que realmente não fossem importantes? Se coloca na situação dele. Pelo que você oraria nos seus últimos momentos de vida, nos seus últimos momentos que você estaria bem, com saúde, sem estar sangrando, sem estar sentindo dor. Pelo que você oraria? Irmãos, eu acredito que Jesus ia orar por coisas que realmente importam, coisas que realmente são importantes, nem orar por qualquer coisa. E é sobre isso assim que eu queria trabalhar com vocês essa noite, que eu queria que a gente aprendesse e que a gente passasse a ter essas mesmas expectativas do que realmente importa para a igreja, o que deve realmente importar para nós, enquanto igreja, que nós tenhamos as mesmas expectativas que Jesus teve. Será que temos trabalhado para construir uma igreja com as mesmas expectativas de resultado que Cristo? Jesus estava preocupado com números quando ele fez essa oração? Não, ele não estava preocupado com números. Ele estava preocupado com a liturgia do culto. Se a gente adorar a Deus batendo palma, levantando as mãos, pulando, sentado, deitado, ajoelhado, foi por isso que era isso que estava preocupando Jesus? Não era nada disso. Se iríamos nos reunir num templo, em casa ou debaixo de uma árvore, era com isso que Jesus estava preocupado? Não era com nada disso. Não era com nada disso. Jesus ansiava por uma coisa: pela unidade da igreja.
Este era o seu principal desejo e expectativa. Meu desejo hoje é que possamos alinhar nossas expectativas e sonhar unidos com a igreja que Jesus desejou. Amém, queridos? O inimigo das nossas vidas, ele vem tentado roubar muitas coisas de nós. Nossos modelos, que de alguma forma nos remetem a um relacionamento que Deus espera que tenhamos com Ele. Como por exemplo, paternidade, casamento. Não é? A gente não compara a igreja com a noiva de Cristo, com o casamento. O que o diabo tem tentado fazer? Destruir o casamento, né? A instituição casamento, que é uma forma dele destruir um modelo que nós temos como referência no nosso relacionamento com Deus. Também tem tentado destruir a paternidade, destruir a figura do pai, que também é tão importante para nós como referência, como do nosso relacionamento com Deus. Deus é o nosso pai. E outro modelo que Deus nos deu, que é a referência para nós, é nossos irmãos de sangue. Nossos irmãos de sangue. E o que nos faz irmãos de sangue é o quê? É sermos nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, de um ato a princípio de amor e carinho, e de extrema intimidade entre nossos pais, homem e mulher. Assim, o que nos une como irmãos é a nossa origem, é o nosso nascimento. Amém, irmãos? E uma das coisas que eu queria falar conosco, com os irmãos essa noite, é sobre a nossa origem. Isso que nos une, a princípio, como irmãos e como igreja, que nos faz um, é a nossa origem, da onde a gente veio. E por isso que Jesus diz: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Quando nós cremos, então todos nós cremos, ali é a nossa origem, é ali que algo acontece. Jesus vai dizer que espera a unidade daqueles que crerão nele. Para sermos unidos devemos ter a mesma origem. Jesus, quando encontra com Nicodemos, lhe diz: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então todos nós, nascidos de novo, morremos com Cristo, nos entregamos completamente em morte, para que possamos nascer de novo em nova vida. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, a certeza, é de sermos nascidos de novo, que só podemos ser um com o nosso irmão quando nós temos essa identificação. Ser nascidos do mesmo lugar, sermos nascidos de Cristo, sermos nascidos do sangue de Cristo. Assim somos unidos pelo seu sangue para a eternidade. Todos aqueles que cremos somos lavados e redimidos pelo sangue derramado na cruz por Jesus. Devemos ser unidos não por estarmos dentro do mesmo templo celebrando juntos, não por pertencermos a uma mesma denominação, não por gostarmos das mesmas coisas, muito menos por sermos iguais ou por estarmos em uma mesma célula ou grupo de oração, por exemplo. Se é isto que nos une, facilmente podemos deixar de estarmos em unidade. Aliás, talvez nunca estivéssemos de fato unidos. O que não tem nos unido? É o fato de estarmos todos debaixo do mesmo teto, participarmos todos dos mesmos eventos, trabalharmos juntos. É isso que nos faz um? É isso que realmente nos liga, nos une?
entre indígenas e algumas etnias, e até grupos de pessoas com interesses comuns, muitas vezes usam algum tipo de tatuagem ou pintura na pele para criar entre si uma identificação. E isso lhes traz um sentimento de pertencimento ao grupo, uma identidade. Na verdade, vocês repararam que o povo lá na Índia gosta de usar, as mulheres gostam de usar aquela pintura na pele, em rena, né? Usa um tipo de roupa, aquela pedrinha colada na testa. Aquilo ali cria uma identificação, é algo cultural que os identifica como sendo de um mesmo povo, não é? Os índios também têm aquelas pinturas, corte de cabelo diferente. Diz que os índios goitacazes que eles raspavam na frente e deixavam o cabelo grande atrás, né? Tinham pinturas específicas que identificavam aquele povo. Nós aqui, até na IBD, a gente falou sobre o povo cigano que está aqui no meio de nós. Eles também têm características bem que identificam eles como um povo. Até a forma de falar é diferente, a roupa colorida e alegre das mulheres e das meninas, né? Os homens com aqueles cinturões com dourado, camisa xadrez ou colorida, né? Isso os identifica aquele povo. E nós cristãos ou evangélicos, como um grupo de pessoas, muitas vezes acabamos criando formas de nos identificar. Isto é natural, não é verdade? Aqui, ó, camisa do Defari, isso acaba nos identificando, é uma forma da gente se identificar. Isso é natural do ser humano, a gente criar coisas que nos identificam. A paz do Senhor, meu irmão, não é? O evangeliquez, as linguagens que só a gente entende, está amarrado, né? São coisas que isso é natural do ser humano, a gente criar coisas que nos identificam. Mas será que é isso que realmente nos marca? Será que é isso que realmente cria a nossa união? A nossa união pode estar baseada nessas coisas, a nossa unidade. Infelizmente, muitas igrejas se dividem quando um grupo começa a perder a identificação com outro grupo. Não é verdade? Começa um grupo que acha que os irmãos têm que usar calça, paletó, gravata. Estou dando exemplo aqui, tá, meus irmãos? Pode ser com tantas outras coisas. Até fiz uma relação aqui, um monte de coisa aqui. Mas aí um grupo começa a pensar de um jeito, outro grupo começa a pensar de outro, que achando que a gente tem que se identificar de tal forma, ou determinado grupo que se identifica com uma determinada ideia diferente de outro grupo. Normalmente coisas efêmeras, coisas que realmente não interessam. Mas infelizmente isso acontece, e acaba criando o grupo dos que falam em línguas, o grupo dos que ensinam a Bíblia, o dos que curam, dos que usam ternos, dos que usam tatuagem, dos que surfam, dos mais renovados, dos mais tradicionais. Infelizmente, o que acontece? Se eu tenho alguma coisa que me identifica com o meu irmão, eu começo a achar que está todo mundo errado, que eu estou certo junto com o meu irmão, não é? Se eu falo em língua, minha irmã fala em língua, não está certo, o resto está todo mundo errado, quem não fala em língua, né? Os outros dons não interessam. E o que acontece? Começa a criar divisões. Por isso que hoje a gente tem igreja dos que usam paletó e gravata, igreja dos que só falam em línguas, igreja dos que ensinam a Bíblia, que normalmente os batistas são os conhecidos como que gostam de ensinar a Bíblia, né? Porque vai criando essas identificações e infelizmente as igrejas vão se dividindo. Mas será que esse é o ideal? É isso que Deus espera de nós? A igreja ideal é a igreja que é unida em meio à diversidade. E uma das coisas bonitas da nossa igreja, e que a gente não pode perder, é a unidade em meio à diversidade. Nós temos que caminhar junto, embora sejamos diferentes. Nós somos diferentes, temos dons diferentes, temos forma de vestir diferente, temos profissões diferentes, muitas vezes temos modos de pensar diferentes, não é, Ronaldinho? Até em relação à política, em relação a outras coisas da vida. Mas isso não pode nos separar, isso não pode causar divisão na igreja. Precisamos urgentemente continuar a olhar por nossos irmãos e vermos aquilo que realmente nos une: o sangue de Cristo derramado sobre nós. Esta sim é a nossa verdadeira identidade.
A igreja daqui, meus irmãos, de Quissamã, é diferente de uma igreja lá na África, de uma igreja na Índia. Eles adoram de forma diferente, em lugares diferentes. Alguns adoram a Deus escondido, só com suas vozes, cantando baixinho, mas talvez com muito mais intensidade de coração do que nós aqui, porque eles sabem que se eles forem pegos, eles vão ser torturados, vão ser mortos, vão ser presos. Então aquela adoração mesmo ali, cantarolando baixinho, talvez seja muito mais intensa do que a nossa aqui, com muitos instrumentos. Somos igrejas diferentes, mas todos nós temos a mesma marca: o sangue de Cristo derramado sobre nós. Esta marca é muito mais preciosa. Os que cremos fomos selados pelo sangue do Cordeiro, estaremos unidos espiritualmente para a eternidade, e nada poderá nos separar, nem a morte. Eu acho muito interessante na peça que a igreja apresentou aqui do mercador, quando o mercador limpa a mancha de sangue da testa de Rômulo, que é um ministro. Aquela marca de sangue é o que nos identifica, e ali ele perde a sua identidade. A gente, com os olhos normais, a gente olha para o nosso irmão, a gente não enxerga essa marca, mas essa marca é clara no mundo espiritual. O reino espiritual, os anjos, os demônios, quando olham para nós, eles não veem Carlos Eduardo, não vê uma tatuagem que eu possa ter, uma roupa que eu esteja vestindo. Eles veem o sangue de Cristo derramado sobre mim. Este é o meu selo, esta é minha marca. Então quando a gente olha para a vida do nosso irmão, o que a gente precisa ver é essa marca espiritual, essa tatuagem eterna de sangue sobre nossas vidas, porque é isso que nos une. O nosso olhar deve ir além das coisas que se podem ver, a condição financeira, a cor, o jeito de falar, de adorar. Tem que olhar para o meu irmão e ver o sangue de Cristo, e isso é que vai nos unir. Irmãos, tudo vai passar, as modas vão passar. A gente de repente não se veste mais como se vestia 20 anos atrás, e com certeza daqui a 20 anos a gente não vai se vestir mais como a gente está se vestindo agora, de repente. O linguajar, irmãos, laços sanguíneos. Eu tenho pai, mãe, tenho irmãos. Isso vai passar. Eu tenho uma aliança de amor com a minha esposa. Mas o dia que o Senhor me levar, isso vai passar, vai acabar. Meus filhos estão aqui, eu amo muito eles, mas quando eles chegar no céu, eles não serão mais meus filhos. Vai passar. Os dons espirituais que hoje nós temos, dons de profecia, de falar em línguas, dons de cura, dons de conhecimento, vão passar. Mas o amor de Cristo, que é demonstrado através do seu sangue, isso permanecerá pela eternidade. Amém, queridos? Isso é o que nos une verdadeiramente, o sangue de Cristo derramado sobre nós. Em 1 Coríntios 13, 8 a 10, o capítulo lá do amor vai dizer: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Tudo aquilo que não importa, tudo aquilo que é efêmero, vai passar, e a única coisa que vai ficar é aquilo que nos une, a marca de Cristo por nós. Esta permanecerá eternamente. Estamos unidos por uma aliança de sangue para a eternidade. Olha para o seu irmão aí, fala para ele: ficaremos juntos pela eternidade.
O sangue de Cristo nos une. Fala para ele: o sangue de Cristo nos une. O mesmo sangue que está sobre a minha vida está sobre a vida do meu irmão. O mesmo gesto de sacrifício, de amor de Cristo em derramar o seu sangue está sobre todos nós. Amém, queridos? Outro ponto, o primeiro ponto que eu destaquei aqui foi a nossa origem. O segundo ponto é um modelo de excelência. A gente viu que a gente é unido pelo aquilo que por onde nascemos, da onde viemos, a nossa origem. E Jesus coloca para nós em sua oração, estabelece um modelo, um padrão de unidade para nós. E que modelo será esse? Jesus, em sua oração, pedindo ao Pai pela nossa unidade, também estabeleceu um padrão altíssimo de referência para o seu pedido. E ele o coloca diante do Pai: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Não há nada que se compare com este modelo perfeito de unidade entre Pai e Filho. Jesus estabelece um padrão para a nossa unidade. A nossa unidade não é de qualquer qualidade. Quando ele pede ao Pai que sejamos um, nós sejamos um à nossa maneira, do nosso jeito. Estabelece um padrão, e é um padrão altíssimo. É o padrão estabelecido pela Trindade. A Trindade é uma unidade tão perfeita. Quando a gente vai estudar a Trindade, a gente fica com dificuldade, que a gente não sabe onde começa um, onde termina o outro, né? A gente não sabe se é um, se é três, não é, Martinho? Para ensinar isso para as crianças é difícil. 3 em 1. Eles são tão unidos que são um. É um único Deus trino. E é esse o padrão que Jesus estabelece: que vocês sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. É um padrão alto, queridos. Não é qualquer tipo de unidade. Seria um padrão elevado demais para nós? Será que é possível alcançar esse padrão de unidade? Né? Jesus, quando ele foi inquirido por um jovem rico sobre o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna, e após demonstrar que cumpria toda a lei de Moisés, ouviu de Jesus que deveria vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Por fim, no fim dessa passagem, depois de Jesus falar de tantas coisas, fala que ao rico é tão difícil entrar nos céus quanto o camelo passar pelo fundo de uma agulha, ou pelo buraquinho de uma agulha, os discípulos vão chegar à conclusão: Jesus, quem poderá se salvar? Quem poderá se salvar? O nível de exigência é muito alto, o padrão é elevadíssimo. O Senhor está estabelecendo um padrão muito alto. E o que é que Jesus responde para eles? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! É possível atingirmos esse padrão de unidade? É lógico que toda essa plenitude dessa unidade só iremos alcançar lá no céu. Mas eu creio que aqui na terra podemos viver, e já existiu um tempo em que a igreja estava tão unida, de forma muito próxima desse padrão estabelecido por Jesus. Portanto, é possível vivermos o padrão de unidade solicitado por Jesus ao Pai? Sim, é possível. Quem pediu ao Pai? Quem pediu ao Pai? Jesus falou isso na sua oração, pedindo ao Pai. O Filho pedindo ao Pai. Gente, o Pai não vai ouvir a oração do Filho? Jesus orando naquele momento, falando de coisas que realmente importavam, como a gente viu, coisas que são importantíssimas, aquilo que ele julgou ser o mais importante, a unidade da igreja.
Jesus coloca diante do Pai que eles sejam um, assim como nós somos um. E o Pai não vai atender o pedido do Filho, gente. O próprio Jesus, naquele momento ali, o Filho amado, em quem o Pai tinha prazer, em quem estava toda obediência. É possível vivermos um padrão de unidade elevadíssimo. O Filho pediu e o Pai é o Pai dos impossíveis. Amém? Depende só de quem? De nós, eu e você, querido. O Filho quer, o Pai quer. Basta a gente desejar, a gente querer. Isso tem que estar dentro do nosso coração também, esse desejo profundo, essa expectativa profunda de sermos um. Isso tem que ser prioridade em nossos corações. Bem, queridos, eu estou no seminário, né? Até falei com vocês que esse esboço aqui foi feito na semana passada, como uma atividade avaliativa do seminário. E até então eu fazia os meus esboços do meu jeito, né? Da forma que eu achava, orar, pedir a Deus, ia lá e escrevia. Não tinha estudado nada, não tinha fazido do jeito que eu achava que Deus ia falando para mim, eu ia colocando no papel lá, né? Era do meu jeito. E lá eu aprendi na teoria lá como deve se organizar as ilustrações, o primeiro ponto, contraponto, exórdio. Não sabia nem que existe isso, exórdio é a mesma coisa que introdução, né? Pude aprender aquelas coisas todas. Aí no final tinha atividade avaliativa, mas só que tinha um problema. Eu nunca tinha visto um sermão. Lá falou tudo lá, como é que tinha que ser, assado assim, tal, descrevi como é que tinha que ser, mas não tinha um modelo, um padrão a gente seguir. Mas graças a Deus o professor foi bonzinho e deu 2 modelos lá de sermão, preparadinho, mandou 2 sermões para a gente lá na plataforma de estudo. Eu falei, ufa, graças a Deus. E é assim que a gente aprende. Às vezes na teoria é muito difícil, não é verdade? Falar é muito difícil. Você aprender só ouvindo a teoria. A gente tem que ver na prática. E assim com os filhos. Hoje o pastor botou lá um videozinho do Benjamin andando lá. Foi mais bonitinho do mundo lá, dando os primeiros passinhos, né? Será que o pastor chegou para ele, meu filho, para andar você tem que ficar em pé, fazer um levinho no pé, botar outro pé. Explicou de alguma forma verbal para ele como é que tinha que andar? Como é que as crianças aprendem a andar, aprendem a falar, a comer? Como é que eles aprendem? Com modelo. Vendo o pai fazendo, vendo as outras pessoas fazendo. Ele faz. Meu sobrinho é engraçado, ele chama o pai pelo nome do pai, Rafael, porque ele vê a mãe chamando o pai de Rafael, né? Quando ela fala assim, Heitor, vai lá, fala com o Rafael. Ela não fala assim, vai falar com o pai. Aí o que acontece? Quando ele vai chamar o pai, ele chama Rafael, porque ele vê os pais fazendo assim, ele faz assim. Então a gente aprende a andar vendo outra pessoa andar, aprende a falar falando, vendo outra pessoa falar. Assim que as crianças aprendem. Não é com muita teoria, é com prática. E como é que nós aprenderemos a ser um, ainda num padrão mais elevado? Vendo o Filho Jesus sendo um com o Pai, contemplando e admirando a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, contemplando a face de Deus, adorando o Senhor, buscando conhecê-lo cada dia mais, compreendendo a unidade que há entre eles, apreciando, admirando, adorando ao Senhor. É assim que a gente vai aprender. O Filho revelou o Pai e todo o seu amor por Ele. Esse amor é todo revelado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses e os exortando à unidade, lhes disse, lá em Filipenses 2, de 2 a 5, meu irmão, se puder abrir aí,
botar na tela aí, Filipenses 2, de 2 a 5. Amém. Ele vai dizer assim aos filipenses: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele a partir daí começa a descrever tudo que Jesus fez, toda a obediência, toda a sua humildade. E Paulo ele começa dizendo que completem a minha alegria, meu gozo, minha satisfação em relação a vocês. Paulo ele sabia também do que realmente importava. Ele entendeu o que Jesus disse lá sobre unidade, sobre ser um, assim como o Pai e o Filho são um. E isso, por isso que ele os exorta: tenham o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor, tenham um só Espírito. Irmãos, o Espírito Santo que habita em mim é o mesmo que habita em você. O que ele fala comigo tem que ser a mesma coisa que fala com você. A gente tem que caminhar na mesma direção. Se tem algo nos levando para posição diferente, tem alguém errado. Porque o Espírito Santo não fala para um e fala para outro. Irmãos, tenho visto algo extraordinário acontecendo. E esse dia eu vi uma postagem lá do Dodô, que teve com a gente, do Se Assalte, ele falando assim, essa mesma percepção. O que Deus vem fazendo na nossa igreja, Ele tem feito em outros lugares. Às vezes, por acaso, assim, eu olho a mensagem que foi pregada em outra igreja, em outro lugar, que eu tenho vários, conheço por causa da missão Atos de Amor lá no Nordeste, e conhecer pessoas de vários lugares do país. Então o pessoal bota lá as transmissões das suas igrejas, e às vezes eu vou ver a mensagem e falo: caraca, a mesma coisa que o Espírito Santo falou lá, falou aqui. Porque a igreja é uma só. O que Deus está falando num lugar, está falando no outro. O que Deus está fazendo num lugar, está fazendo no outro. O Espírito Santo é um só. Ele nos leva todos na mesma direção, no mesmo caminho. Amém? Precisamos aprender a contemplar o amor do Filho pelo Pai, toda a sua santidade e perfeição, e ficarmos totalmente admirados e buscarmos viver em semelhança. Meu desejo é que você seja desafiado a buscar este amor que nos levará a um padrão altíssimo de unidade. Amém? Tiago, em sua carta, nos exorta quanto à oração. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Graças a Deus, Jesus sabia orar por bons motivos e de forma completa. Amém? Jesus não orava como nós. Jesus orava de forma diferente. Ele não orava pensando nos seus prazeres, nas suas condições, naquilo que ele precisava humanamente. Ele orava de forma diferente. E assim, Jesus, completando seu pedido ao Pai, como que também querendo falar conosco, torna clara a nossa missão, nossa meta, nosso alvo, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Que eu acabei de falar, o Espírito Santo dá a mesma direção. E outra coisa que nos faz ser um, é ter o mesmo alvo, queremos chegar no mesmo lugar. Não dá para a gente caminhar em direções opostas, com alvos diferentes, objetivos diferentes. Nós, como igrejas do Senhor, precisamos andar na mesma direção. E Jesus aqui, Ele deixa claro para nós qual é o objetivo, qual é o propósito de sermos um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O objetivo de sermos um, de demonstrarmos essa unidade, é demonstrarmos essa unidade ao mundo,
para que o mundo compreenda através do amor que depositamos uns nos outros, o amor de Cristo por nós. Queridos, a gente foi ensinado a vida toda como bons batistas, pelo menos que estão aqui que sempre foram batistas ao longo da sua vida, nem todos, mas como bons batistas a gente foi sempre desafiado, talvez em outras denominações também, os irmãos que vieram de outras denominações, sempre foi dado muita ênfase ao evangelismo, à missão, a alcançar o outro, né? Sempre pareceu ser o perdido, o alvo final do nosso trabalho. A nossa missão, tantas campanhas, conferências, estratégias, modelos, cruzadas, com o objetivo de alcançar o perdido. Na verdade, tô falando algo errado? Não, a gente sempre aprendeu isso, a nossa missão é essa. Sempre foi colocado diante de nós essa missão. Mas foi isso que Jesus colocou diante da sua oração? Que eles façam campanhas missionárias, para que eles possam alcançar outras pessoas, que eles desenvolvam estratégias de evangelização para que eles alcancem outras pessoas. Foi assim que Jesus orou? Que eles façam eventos para que o meu evangelho cresça. Foi isso que Jesus falou? Não. Ele falou que o mundo ia conhecer a Ele pela nossa unidade. E quando a gente está falando de unidade, em ser um, assim como o Pai e o Filho são um, a gente está falando de santidade, de buscar o Senhor acima de todas as coisas, o Senhor da missão. John Piper, em seu livro Evangelização e Missões, vai dizer, até quem está aqui na EBD já ouviu essa frase: missões não são o alvo final da igreja, a adoração é. Missões existem porque a adoração não existe ainda em algum lugar. A adoração é o grande alvo, não missões, porque Deus é o alvo final, não o homem. Fazer Jesus conhecido é a consequência de nossa unidade com o Pai e o Filho através do Espírito Santo. Outro elemento agregador ou causador de unidade entre um grupo de pessoas é a consciência do seu propósito e todos buscarem alcançar a mesma meta, caminharmos na mesma direção, desejarmos chegar ao mesmo lugar. O autor de Hebreus vai dizer lá em Hebreus 12 que o nosso alvo é Cristo. Tem até um cântico do Kleber Lux que vai estar: meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. E esse é o nosso alvo. Jesus ainda vai terminar o seu pedido ao Pai nesta oração dizendo o seguinte, em João 17, 25: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Sua glória nos transforma, sua glória nos faz um, pois este é o propósito para o qual a sua glória foi revelada. E é o que a nossa unidade deve revelar ao mundo, para que o mundo conheça Jesus, o enviado, seu amor por nós e seu amor em nós. Outro dia eu falei aqui um pouquinho sobre minha adolescência, sobre o que eu passei, sobre minhas experiências, mas uma das coisas que aconteceu comigo foi quando eu me converti aos 9 anos. Fui criado na igreja. E quando adolescente eu ganhei uma Bíblia na linguagem de hoje, aquilo para mim foi uma revolução completa na minha vida. Vocês não têm noção. Vocês hoje, de repente, não dão valor tanto à Bíblia aí na linguagem de hoje, todo mundo tem uma, mas naquela época era algo assim, extraordinário. Só tinha aquelas Bíblias com aquelas traduções antigas que eu lia como adolescente, não entendia nada. Eu falava, meu Deus, isso está em língua, Senhor, me dá dom de interpretação de línguas, não estou entendendo nada. Mas aí chegou essa bênção, essa Bíblia na linguagem de hoje, né? Que ajudou, não tinha naquela época a Bíblia na mensagem, nova versão transformadora, né? Também é ótima, também muito boa, né? E eu comecei como adolescente com muita sede, lendo a palavra de Deus.
E aconteceu uma coisa interessante, eu comecei a ver ali o projeto de Deus para a igreja, escrito na palavra de Deus, revelado na palavra de Deus, e comecei a olhar para a igreja onde eu congregava, olhava para a Bíblia, estudava, cada dia mais estudava a Bíblia com muita sede, mas olhava para a igreja e falava: rapaz, amigo, tem um negócio errado. O que eu estou lendo aqui, o que eu estou aprendendo aqui, não bate com o que eu estou vivendo, com o que eu estou experimentando com quanto igreja. Às vezes estamos distantes, mas hoje, graças a Deus, eu vivo numa igreja que está muito mais próxima daquilo que eu tenho lido. Graças a Deus, glória a Deus. Mas sei que ainda temos muito a caminhar. Um dia eu fui apenas um crítico, não tinha capacidade de fazer muitas coisas para poder fazer algo diferente. Mas meu desejo hoje é ser cooperador de Cristo, a fim de que sua obra se complete conforme o seu desejo. Meu convite para todos nós essa noite, para sermos cooperadores da obra de Cristo. O mundo já está cheio de muitos críticos, muitas pessoas para julgar. Mas meu desafio hoje para você é que você encontre o seu lugar na igreja do Senhor, com aquilo que você é, com os talentos que você tem, com aquilo que você tem de diferente. Aquilo que você tem de diferente, que você acha que não pode agregar, é justamente o que a igreja precisa. A igreja precisa de você, o que você tem de diferente a oferecer. É assim que a igreja se torna unida. Quando os diferentes se unem. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 35. Gostamos de ser conhecidos por tantas coisas como igreja. Pelos nossos líderes, que amamos, pelos eventos que promovemos, pelos nossos belos e confortáveis tempos. O nosso está caminhando para isso, glória a Deus. Pelas nossas músicas, pelas ações sociais. Todas essas coisas são importantes. Mas será que lá fora, será que o mundo tem nos conhecido por causa dessas coisas? Por causa dos eventos que promovemos, da fachada da nossa igreja, do pastor que a gente tem? O que tem nos identificado como igreja? Será que o mundo tem nos conhecido pelo amor que temos por Jesus, pela nossa paixão por Ele? Será que temos nos tornado conhecidos pela nossa íntima compaixão uns pelos outros? Esse é o nosso grande desafio. Nosso grande desafio é mostrar o quanto nós nos amamos para o mundo. E é disso que o mundo precisa. De amor, queridos. As pessoas precisam olhar para nós, ver a forma carinhosa e amorosa com que nos tratamos uns aos outros e falar: eu quero fazer parte desse povo. Eu quero ser amado dessa forma. Nem na minha casa eu sou amado dessa maneira. Nem na minha casa as pessoas se importam tanto comigo quanto eu vejo esse pessoal se importando uns com os outros. Nos momentos de dificuldade, nos momentos bons, eles estão sempre juntos, eles se amam. A gente precisa ser conhecido por isso. Eu creio que nós estamos caminhando para isso, para a glória de Deus. Mas a gente precisa ter esse alvo bem claro para nós. O objetivo final de tudo, dos eventos, de tudo que a gente faz, da ação social, de tudo que nós fazemos, é demonstrar o amor de Deus por nós e o amor nosso uns pelos outros, queridos. Se não for assim, é tudo em vão. E é isso que Jesus falou para
para os discípulos: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa deve ser a nossa marca registrada, o amor uns pelos outros. Não tem outra coisa para nos marcar, queridos. Existia uma igreja, a igreja que a gente chama de igreja primitiva, e lá em Atos 2, 44, 47, ela lá recém-nascido, ela tinha essa marca de forma muito forte. E lá em Atos 2, 44, 47, a gente vai ler o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. E olha só, preste atenção: e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A estratégia deles era o amor, gente. Às vezes a gente fala assim: não, vamos ser célula, para a gente ser um pouquinho mais parecido com eles lá. Mas não adianta a gente ser célula e não ter a essência, que é o amor. Eles viviam tudo aquilo, não é porque eles tinham um modelo, uma estratégia, mas porque eles se amavam de forma profunda. Havia um amor profundo uns pelos outros. Essa era a marca deles, era um amor profundo uns pelos outros. E o que acontecia? Eles caíam na graça de todo o povo. Todo mundo ficava assim: rapaz, o que é isso? O que está acontecendo? Nunca vi povo tão unido para se amar tanto assim. O povo gosta muito de estar junto lá. Ele vende as coisas, ele tem um terreno lá, vendeu o terreno e doou lá para ajudar os que estão passando necessidade. Eles estão sempre juntos, adorando ao Senhor, comendo juntos, sentando na mesa dos outros. Eles vão na casa uns dos outros, eles participam da mesa uns dos outros, eles conhecem os problemas uns dos outros, eles se abraçam, eles se beijam, eles choram juntos, se alegram juntos. Que coisa diferente é essa? Eu quero participar disso aí. E dizer que o Senhor lhes acrescentava que iam sendo salvos. As pessoas iam chegando naturalmente, se chegando à casa do Senhor, dizendo: eu creio nesse Jesus que vocês estão vivendo, não no Jesus que vocês estão pregando. Eu creio no Jesus que vocês estão vivendo. Eu creio nesse amor que vocês estão demonstrando uns pelos outros. Contra esse poder, meu querido, não há coração quebrantado que resista. A gente pode pregar muitas coisas aqui. Eu falo pra caramba, eu devo estar falando quase 1 hora já, cansando você, todo mundo cansado já. Mas a nossa capacidade de demonstrar amor um pelos outros é muito mais forte do que qualquer palavra que a gente disser. Assim como Jesus era tomado de íntima compaixão quando via pessoas doentes, tristes, imersas em pecados, nossas entranhas também devem se contorcer, constrangidos de amor pelo nosso próximo. Mas isso não vem de nós. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não é pela sua força, não é pela minha força. É um dom gratuito de Deus, o amor. Paulo vai dizer que esse é o dom mais precioso que a gente deve buscar, o amor. Então é isso que nós devemos buscar, queridos, para sermos igreja do Senhor. Queridos irmãos, talvez você tenha sido confrontado com verdades profundas. Eu falei aqui de coisas simples. Espero que os irmãos tenham entendido. São coisas simples, mas de uma intensa profundidade. De muita profundidade e importância para nós. O Senhor Jesus nos desafia hoje a continuarmos a desenvolver e a viver um novo tempo, cada dia mais unidos, em nome de Jesus. Jesus é a nossa origem, a nossa marca. Podemos ser diferentes,
mas o sangue de Cristo nos une para a eternidade. Jesus é o nosso modelo. A unidade em amor do Filho com o Pai é o nosso padrão. E Jesus é a nossa missão. Sermos um com eles é a nossa missão, para que o mundo creia que Ele é o Pai, Ele é o enviado do Pai. Jesus é a nossa origem, Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa missão. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos adorar o Senhor. Ronaldinho, pessoal do Ministério Louvor, vamos cantar o último cântico, agradecendo ao Senhor por esta noite, entregando mais uma vez nossas vidas no altar do Senhor, para que sejamos essa igreja que Jesus espera de nós, em unidade, que tem em Jesus a sua origem, que tem em Jesus o seu modelo, e que tem em Jesus a sua missão. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe a todos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Já que nós não podemos nos abraçar, nós não podemos tocar no outro, gostaria que você olhasse para o irmão, compartilhasse esse momento com ele. Gostaria que você dissesse algo com seus olhos agora. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse. Vira para ele e diz: Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos tinha redimido por seu sangue, lutando o bom combate.
Querido Deus Pai, muito obrigado por esta noite preciosa na Tua presença, Senhor. Querido Deus, que sejamos essa igreja, ó Deus, que está nas expectativas de Jesus, da Sua oração. Ó Pai, que possamos sair dessa igreja marcado, Deus, pela Sua origem, tendo a Cristo como modelo, Deus, e tendo uma só missão, querido Deus. Ó Pai, leva-nos para as nossas casas, ó Deus, e que sejamos, ó Deus, marcados pelo Teu amor, querido Deus. Que tenhamos amor uns pelos outros e por Ti acima de todas as coisas, querido Deus. Guarda nossas casas, ó Deus, nossa família, ó Deus. Esteja conosco no restante dessa semana, Pai. Guarda cada um de nós, ó Deus. Esteja com aqueles irmãos que irão se batizar no domingo, ó Deus. Que eles possam permanecer firmes, ó Deus, em seus propósitos, ó Deus. E que tenhamos aqui no domingo, ó Deus, uma grande festa para a honra e glória do nome do Senhor, em que poderemos mostrar o nosso amor uns pelos outros, mais uma vez, Deus. Ó Pai, que o mundo conheça o Seu amor através de nós, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar, uma oração silenciosa, a gente encerra o culto de hoje. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, amém?